Bom dia, sexto ano, bom dia, alunos, bom dia aos pais que acompanham sempre as nossas aulas. É um prazer tê-los como companheiros. Mais uma semana se iniciando, com toda a determinação, com toda a coragem de estudar, porque o conhecimento é tudo na vida da gente. E vamos lá, com língua portuguesa, segunda-feira, certo? A correção da atividade da semana passada, pessoal, vai ficar no grupo do WhatsApp. Daqui a pouco eu estou postando a correção. E vamos dar continuidade aos estudos do livro didático, hoje com o assunto a língua, seleção e combinação. Porque quando nós nos comunicamos, escrita ou verbalmente, nós precisamos selecionar as palavras que nós vamos dizer e combiná-las da melhor maneira para que o nosso receptor, a pessoa a qual a gente está querendo passar uma mensagem, compreenda. O objetivo da nossa aula é compreender como as palavras são selecionadas e combinadas para formar as frases e os textos. A língua, seleção e combinação. No futebol, o cartão vermelho é um elemento usado para indicar que um jogador foi expulso da partida. Ele é um sinal convencionado, isto é, combinado pelos usuários. Todo mundo ali no jogo, a torcida, os jogadores, todos e as pessoas que estão assistindo, todos sabem que quando o juiz levanta o cartão da cor vermelha, ele está expulsando o jogador por alguma infração que ele cometeu durante o jogo. E também tem o cartão amarelo, que é a advertência. E depois de um determinado número de cartão amarelo, que eu não domino o assunto, vem o vermelho e o jogador está expulso. A língua, que é a maneira como realizamos a linguagem verbal, também envolve uma convenção. Quando ouvimos ou lemos a palavra estrela, por exemplo, sabemos que indica um corpo celeste. Temos aí a representação da estrela e a gente se liga logo quando ouve estrela. A gente lembra logo de um corpo celeste. Mas será que estrela, a palavra estrela, só me lembra um corpo celeste? Em determinados contextos, também sabemos que o termo pode se referir a um artista em destaque. A estrela da novela, por exemplo. Portanto, estabelecemos uma relação entre a palavra e o elemento representado por ela, né? Hoje nós temos muitos artistas que alguém diz é uma estrela, pode ser no futebol, pode ser na música, na TV, no cinema. Aí nós temos a Selena Gomez, que vocês adolescentes conhecem, que é considerada uma estrela. Para ser considerado falante de uma língua, entretanto, não basta conhecer o conjunto de palavras que a compõem e os sentidos que podem expressar. É preciso dominar também sua gramaticalidade, isto é, a maneira própria como as palavras são selecionadas e combinadas para formar as frases e os textos. Veja o que acontece com o personagem desta tirinha do cartunista paraense José Aguiar. Observem aí. Ando meio confuso. Personagem aí no primeiro quadrinho. Fuso, meio, ando com. Confuso, ando meio. No primeiro quadrinho, gente, nós compreendemos bem a mensagem. Ando meio confuso, né? Está confuso, está pensativo. No quadrinho do meio, se alguém dissesse para vocês, fuso, meio, ando com, o que é que significaria esta mensagem para você? Meio, ando com, fuso, posso até saber ler as palavras, até o que elas significam, mas elas estão combinadas da maneira correta para que a pessoa que está ouvindo ou lendo compreenda. Claro que essa tirinha do José Aguiar é um humor, é uma forma de que o cartunista arranjou, escreveu, de passar humor para a gente nessa confusão na cabeça de uma pessoa que não está sabendo bem expressar que confuso
o quão confuso ela está. Se alguém ouvisse a fala do segundo quadrinho, poderia compreendê-la? Não. Por quê? Porque as palavras elas estão desorganizadas. Nós não nos comunicamos dessa maneira aí. O que causa estranhamento na fala do terceiro quadrinho? Confuso ando meio com. O que causa estranhamento? Aí é o humor, né, que o cartunista quis passar para a gente. Ele anda tão confuso que ele misturou as palavras, ele estava desorganizando o que ele queria dizer. Aí está o humor. Para criar humor, o cartunista usou construções que não seguem a gramaticalidade da língua portuguesa e, por isso, expressam um sentimento de confusão. É como eu disse, ele estava tão confuso que desorganizou a própria língua. Quando produzimos um texto, selecionamos entre os termos da língua aqueles mais adequados para o sentido que desejamos construir. Além disso, usamos regras de combinação das palavras, valendo-nos de um conhecimento de regras gramaticais que fomos adquirindo conforme aprendemos a falar. Então, desde criança, a gente bebê, a primeira frase que mais a gente pede às mães da gente é me dá água, alguma coisa. Então, a criança ela já começa de tanto ouvir, ela começa a se familiarizar com a organização das palavras. E nenhuma criança, por mais pequena que seja, não diz água me dá mãe. Ela diz me dá água mãe, me dá a água, ela pronuncia da maneira de acordo com a idade, ela vai melhorando. Tem crianças que diz aba, né? Então, de tanto ela ouvir e ela ver que a mãe nunca vai dizer água me dá, ela consegue também organizar a fala dela. E o que é língua? A língua é um conjunto de palavras selecionadas e combinadas para formar enunciados, isto é, construções dotadas de sentido, por se tratar de um recurso de comunicação e de um fenômeno cultural. A língua varia de acordo com o contexto histórico, social e de uso. Essa questão desse contexto histórico, social e de uso, nós veremos mais na frente. Esse aí é o link do livro didático de vocês, de onde eu tirei todo o conteúdo, no livro atual que vocês estudam. Vocês podem acessar esse link que ele vai levar para o livro de vocês, para vocês compreenderem melhor. E podem pesquisar em outros sites, certo? Eu vou mostrar a vocês aqui um site muito bom que vocês podem estudar. Só um minuto. Nós temos aqui esse site português, o seu sítio da língua portuguesa, seu site, né? Pode até haver aqui coisas que vocês não compreendam devido à idade e à série de vocês, mas muita coisa compreende. Vejam aqui esse enunciado. Ontem choveu bastante, as ruas ficaram alagadas e o trânsito ficou congestionado em vários pontos da cidade. Bem compreensiva, né? Ou, bastante choveu ontem, alagados ficaram ruas congestionadas, ficou trânsito. E o cidade dá em pontos vários. Entre as orações acima, qual das duas você seria capaz de produzir? A primeira? Não é verdade? Ambas são compostas pelas mesmas palavras, mas uma delas ficou privada de inteligibilidade. A segunda, porque seus elementos não foram sintaticamente bem dispostos, não foram organizados. Vocês viram aí a importância, na hora de escrever um texto, de saber colocar a ordem das palavras corretinha, para que quem vai ler compreenda? Então, vamos lá visitar os sites, procurar mais informações para a gente ficar mais por dentro do assunto. Tchau, tudo de bom!